A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui numa aula chamada missiologia. O termo missiologia, na etimologia da palavra, significa missi, que significa missões, logia, estudo ou tratado ou ciência, ou seja, estudo de missões ou sobre missões. Missões é uma área fundamental para a igreja por ordem de Cristo. Cristo que nos instruiu, está fazendo o ID dele para ganhar almas e também ensinar e pregar. Então, não é somente ir, é aprender para não ir e passar vergonha, para não ir e voltar frustrado, para não ir e não ser alcançado todos os objetivos que você achou que ia ter e não teve. Jesus teve frustrações como evangelista, foi um dos melhores missiológicos, foi um dos melhores evangelistas, mas ele disse na palavra do semeador: o semeador semeou 4 vezes, somente uma semente dessas 4 germinou e deu fruto, as outras 3 deu errado, não por causa da palavra que é a semente, nem por causa do semeador, que é o próprio pregador, o próprio pastor, o próprio aquele que faz o ID, mas quem está recebendo a palavra. Por isso que devemos ler, explicar, e através disso a pessoa que ela lê o texto, ouviu o texto lido e prestou atenção na explicação daquele texto que foi lido, ela vai agir de forma prática na vida dela. Então a definição de missiologia é o estudo, o tratado de Deus para conosco agir sobre a terra. Nós temos a palavra como regra de fé e prática. A gente temos um manual para sair, para fazer algo para o Senhor, né? Então a gente, em todas as áreas, âmbitos da vida do ser humano, tem na palavra de Deus. Então, uma das coisas que o pregador tem que ter de alguém que faz o ID, não pontuando aqui cargo, porque o ID não precisa ter cargo, é ir, mas é relevante falar que o missionário ou a missionária tenha conhecimento daquilo que ela vai falar, ou ele vai falar. Eu não vou falar de Jesus sem o conhecê-lo, sem ter uma experiência pessoal, tanto com a palavra e tanto com a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Deus Pai. Então, com base dessa introdução inicial, a base bíblica da missão nasce do próprio Deus. O próprio Deus está agindo ali em Gênesis 1, fazendo missão, restaurando a terra com a atuação do Filho e com a atuação do Espírito Santo, que são Deus. Você pode olhar aí na matéria aí de teologia básica, você vai encontrar todas essas aulas da Trindade, principalmente a aula da Trindade, explicando que o Pai, Filho e Espírito Santo são um só, mas com 3 formas diferentes de agir. Gênesis 12, do 1 ao 3, o chamado de Abraão para abençoar as nações. Então a missão começa no chamado de Deus para com o homem. Deus chamou Abraão, Abraão saiu e cumpriu, né? Vale a pena ressaltar que Deus faz promessas para quem sai, mas também Deus faz exigências. Vale a pena ressaltar isso para os irmãos. Isaías 6:8. Eis-me aqui, envia a mim. Quando Deus perguntou a ele, né? A missão perguntou a ele ali, né? Para Isaías 6, quando o rei Uzias morreu, né? Vai falar no versículo 11: a quem há de ir por mim, a quem há de ir por nós. Aí ele falou, Isaías: eis-me aqui, se colocando à disposição para fazer a obra de Deus. Mateus 28, do 18 ao 20, a grande comissão. Jesus prepara toda a grande comissão, né? Ide, batizai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande comissão, ele está ali formando, falando que daria poder para quem isse, quem beber alguma coisa mortífera não fará mal nenhum, quem orar por cura vai ser curado, quem estiver endemoniado com algum espírito maligno vai ser retirado o espírito da pessoa. Então Deus nos dá poder, ele nos chama
nos capacita e nos dá poder para poder ir. Atos 1:8, testemunhar até os confins da terra, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins. Esse é o objetivo das missões. Objetivo da missiologia: compreender por que a igreja existe, anunciar o evangelho a todos os povos, alcançar os povos não alcançados, promover discipulado, não só conversão. Olha só, irmãos, é importante e relevante. Promover o discipulado, a aprendizagem, a escola bíblica, o centrar e o aprender, o ouvir, não somente apenas ouvir, mas ser praticante. Importantíssimo, integrar a palavra e ação, fé e prática. Fé e prática vai levar a pessoa a ter fé naquilo que ela está ouvindo e praticar quando ela começa o discipulado. É importante isso. Áreas da missiologia: missão bíblica, fundamento nas escrituras, missão histórica, como a igreja fez missão ao longo dos séculos, missão cultural, comunicar o evangelho respeitando as culturas, missão transcultural além da própria cultura, missão urbana e social, cidade, justiças, misericórdia, missão integral, corpo, alma e espírito. Tipos de missão: local, na própria comunidade. Isso se chama evangelismo, a gente vai falar daqui a pouco. Nacional, dentro do país, transcultural e internacional, entre outros povos e culturas. Intercultural, dentro do mesmo país, mas culturas diferentes. Importância da missiologia: evita uma fé fechada a si mesma, leva a igreja a obedecer Cristo, ajuda a missão a ser bíblica, sábia e eficaz, forma missionários preparados espiritualmente e culturalmente. Isso é importantíssimo. Olha que aula rica você está assistindo hoje de missiologia. Forma missionários preparados para qualquer situação que aparecer. A aula de missiologia, funcionalidade, né? A função, né, gira, né? Aqui não tem filtro, tá, irmãos? Eu vou gravando e a gente vai aqui um aprendendo com o outro. Vai funcionando aleatoriamente, por quê? Porque se você entrar numa cultura, você vai saber lidar com a cultura. Se você entrar no âmbito espiritual ali, coisas grandes no mundo espiritual, malignas, você vai saber lidar com aquela situação, seja ela psicóloga, seja ela material, seja ela física, seja ela congregacional, ministerial, familiar, trabalhista, todas as áreas. Deus, através da sua palavra, vai te ensinar a lidar. Por isso que é importante a gente estudar missões. Louvado seja Deus. E missão e evangelismo, qual é a distinção dos dois, né? A missão e evangelismo, embora estejam ligados, missão e evangelismo não são a mesma coisa. A missão é o propósito global de Deus para a igreja no mundo. Base bíblica: Mateus 28, 18 ou 20, ide fazer discípulos. João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Atos 1:8, até os confins da terra. Característica da missão: é ampla e contínua, envolve todo o povo de Deus, inclui evangelização, discipulado, ação social, plantação de igrejas, justiça e compaixão, tem foco em povos, culturas e nações. Missão é o plano completo de Deus. Em Atos capítulo de número 6 vai falar. Ali estava um problema, né? Os presbíteros, os pastores estavam preocupados na mesa, né? A mesa ali significa ação social, as finanças da igreja ali, ou seja, ali eram assuntos para os diáconos resolver, porque a função do presbítero, do pastor, do mestre, do doutor é ensinar a palavra. Então eles estavam se atentando à mesa e deixando a palavra, né? Porque a gente temos que abrir a palavra para aprender, para que o povo aprenda através do nosso aprendizado, como mestre, como doutor, como pastor, como pessoas que estão em cima do altar. Então, eles separaram, né, 7 homens, né, de boa reputação, homens
letrados que sabia do que iriam falar, que o diácono também, Estevão, foi um dos escolhidos, sabia a palavra toda. Você vê ali no Atos 7, ele vai pegar lá de Moisés, né? De Abraão, inclusive, e ele vai vir falando até os tempos de Davi, ou seja, uma sabedoria muito grande como diácono, tá? Só que o diácono tinha o papel de resolver os problemas da mesa, as viúvas, os órfãos estrangeiros precisavam ser cuidados, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também precisava ser cuidados. Então a igreja precisava ter uma atenção maior. Os cooperadores, os missionários, os diáconos tinham essa preocupação, porque era a responsabilidade deles, não de quem estava no altar. A responsabilidade de quem está no altar é se debruçar na palavra, aprender a palavra e ler a palavra para o povo e também fazer o povo entender, explicando o que está sendo lido para que o povo viesse praticar. Então, os irmãos do altar, né, estava abandonando o altar para servir as mesas. Então, o trabalho da igreja missiológico, evangelístico, ele precisa de interligação, né, um ajudando o outro. Né, tem um papel do altar, tem um papel de quem está sobre a igreja, os porteiros, os diaconatos, as mulheres ali no papel do ministério de Jesus era relevante, né? Elas ajudavam também na área da comida, na área das finanças, né? Muitas coisas eram divididas ali. Até na igreja primitiva teve esse problema, mas foi resolvido e Deus levantou ali diáconos capacitados para as funções que ali daria e os mestres voltou a ensinar a palavra. A diferença, eu falei de missão, agora eu falo de evangelismo. Evangelismo é o anúncio direto das boas novas de Jesus Cristo. Base bíblica, Mateus 16:15, pregai o evangelho. Romanos 1:16, o poder de Deus para a salvação. Romanos 10, do 14 ao 15, como crerão se não há quem pregue. Então, o evangelismo está mais intercalado a preparar pessoas para levar as boas novas através da palavra, da pregação e da exposição do texto bíblico. Características do evangelismo: é verbal e internacional. Anuncia pecado, contra o pecado, arrependimento, salvação em Cristo, soteriologia, busca conversão e fé, e pode ser pessoal ou público. Evangelismo é uma parte essencial da missão. É como que o evangelismo fosse mais local, irmãos. E a missão em si, ela já sai da Judéia para Samaria e Confins, né? Como que o evangelismo ficasse aqui dentro dessa bola aqui, fosse Jerusalém e Judéia, e Samaria tivesse em outra bola aqui, Samaria e Confins. É um estágio mais amplo, mais alto. Então, o evangelismo como que tivesse mais em local, dentro da nossa cidade, dentro do nosso bairro, dentro da nossa rua, nossa casa, em nossos familiares, em volta de nós. E missão atinge todas as culturas, povos, raças e tribos. Relação entre os dois: não existe missão sem evangelismo. Evangelismo sem missão perde a direção. Missão: por quê e para quem? Evangelismo: como anunciar. Temos que preparar. Eu, como mestre, estou preocupado em preparar pessoas instruídas para anunciar. Então, o evangelismo, ele dá foco em aprender a palavra, para que os evangelistas saiam e anunciem a palavra. Olha como que Deus trabalha. Ele trabalha dentro primeiro, não fora. Muita gente quer fazer missão fora, né? Missão não começa fora, começa dentro. Então, se a gente se preocupar com as coisas de dentro, com o evangelismo, ou seja, a pessoa aceita Jesus, batiza nas águas, entra na mesa da ceia, ela vai aprender a palavra de Deus. É amplo o conhecimento, muita matéria, muitas coisas a se aprender e se conectar, muitas coisas difíceis de compreender, porque lá fora pessoas também vão ter dificuldades, e você, como um boa pessoa, um bom discípulo que ouviu, sentou e aprendeu, vai saber explicar e lidar com algumas
situações. Esse é o problema de missões hoje, nos dias atuais, é que as pessoas querem fazer missão sem antes passar pelo evangelismo. O evangelismo vai te preparar o aprendizado, a sua vida espiritual, o seu comportamento local com a sua igreja, com a sua liderança, com a palavra dentro da escola bíblica, dentro da sua igreja, os propósitos que a palavra e a igreja têm de relevância através de Jesus Cristo, que é o ponto principal. Olhai para ele que ele é o autor e consumador da nossa fé, ou seja, o ponto principal e o ponto de começo, a linha inicial é Jesus Cristo. Se a gente não entender a pessoa dele, a gente não sabe o que é evangelismo, quanto mesmo menos missão. Então tem pessoas ansiosas, tem pessoas emocionadas querendo fazer, e quando sai se decepciona porque não sentou e aprendeu e fez uma boa leitura e compreendeu pouco, ou até mesmo nem sentou, ou até mesmo nem quis ouvir, porque já vai no emocionalismo e vai querendo fazer, se frustra, entra em depressão, fica ansioso, vem colocando culpa em Deus, em culpa no diabo, culpa dos irmãos, culpa no pastor, mas é culpa dele e dela mesmo, porque não houve uma vontade de aprender antes de sair. Lembrando que missão e evangelismo não tem cargo. O ID é para todos, mas o ID é para quem é discipulado e quer ser discipulado. Que Deus venha te abençoar. A igreja não faz missão, ela é missionária por natureza, e o evangelismo é o coração pulsante dessa missão. O evangelismo vai te dar a matéria para quando você chegar na missão, a matéria for fazer efeito na prática, na vida de alguém. Deus abençoe, até a próxima, muito obrigado. Deixa seu like, se inscreva e compartilha em nome de Jesus.